literatura infanto-juvenil, desde as suas origens, né, considerada a colônia da pedagogia, etc., tal, ela sempre foi muito mal vista, né, o eterno patinho feio da literatura e dos estudos literários. A gente no Brasil, né, e acho que no mundo, de um modo geral, né, nos países ocidentais que a gente tem mais contato, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, um pouco Alemanha, a gente percebe que isso mudou um pouco, não é? Até porque é um fenômeno editorial muito poderoso. Cada vez que a gente vai olhar para os números que dizem respeito à literatura infanto-juvenil, seja do ponto de vista do número de lançamentos, seja do ponto de vista dos exemplares que circulam, em geral eu começo os meus cursos mostrando isso, aí as pessoas sentem um pouco mais de firmeza na coisa, porque veem que são números gigantescos e muitas vezes ultrapassam os números da literatura adulta, não é? Tanto em milhões de exemplares vendidos, em diversidade de lançamentos, etc. e tal. Então, isso, lógico, gera mais respeitabilidade, você começa a ter uma produção muito maior em que se produz a qualidade também, aí você tem uma série de escritores nas várias línguas aí que conseguem fazer objetos em que até hoje eles têm assim uma certa dificuldade de compreensão, de definição, porque eles são meio ambíguos, eles parecem ter um pé em várias canoas, às vezes eles estão muito imbricados à linguagem não verbal, que não era uma coisa até alguns anos associada à literatura adulta, embora hoje já seja, você começa a ter um monte de livros para adultos que estão totalmente dependentes do não verbal, mas enfim, com isso você começa a ter uma produção que ganha mais respeitabilidade, que acaba obtendo o status de arte, de artístico, etc. e tal. Então, vamos dizer, na academia fica um pouco mais, em princípio, um pouco mais favorável o terreno para se trabalhar nisso. E também começa a ter mais gente. Você olha hoje para o Brasil, em quase todas as universidades públicas importantes, tal, você tem um núcleo ainda que pequeno, meio na contramão, que se volta a esse objeto. Agora, isso que eu estou fazendo é uma visão que eu estou pintando, mas é o lado cor-de-rosa da coisa, porque no fundo eu acho ainda que é um preconceito brutal, né, que se tenta sempre minorizar a pesquisa que é feita em nome da menoridade do objeto, quer dizer, isso é coisa de crianças, ou é coisa do mercado, etc. e tal, e aí realmente às vezes não se dá o peso, né, que poderia nas licenciaturas, sobretudo, e aí é desastroso, né, porque esse é um filme que eu vejo se repetir ano após ano, quer dizer, essa disciplina, essa discussão de formação do leitor, literatura infantil juvenil quase não tem espaço nas grades curriculares dos cursos de letras, são muito mal vistos pelos letrados, né, que consideram isso coisa da educação, e o que acontece é que quando os recém-formados vão para o mercado de trabalho, eles se veem desesperados, porque não é tão simples assim fazer ler e gostar de ler e aprender a ler de maneira consistente, profunda, por decreto, né? Despejando os clássicos e o cânone como óleo de rícino goela abaixo dessas crianças e jovens, né? Então aí a coisa pega e eles começam a ver perceber que nesse grande corpus de obras infantis e juvenis, às vezes eles podem ter um aliado importante para formar esse leitor e, quem sabe, levar esse leitor às chamadas grandes obras, mas só que aí faltou formação para eles, aí eles não sabem escolher, aí às vezes fazem escolhas muito ruins, aí ficam assim realmente ao sabor do vento da indústria cultural, não tem metodologia para fazer isso, então esse é um desafio que ainda está por ser enfrentado, acho, pela Universidade Brasileira para valer, né, pela pesquisa brasileira, a questão desse corpus, levando em conta as suas duas dimensões, pelo menos, né, da produção e da recepção.